Olá, bom dia! Hoje nós estamos iniciando o estudo da nossa revista, a revista 7. Ela trata do ensino dos apóstolos, então são as cartas genéricas. Tiago e Hebreus nós já estudamos na revista passada, a revista 6. Nessa revista, a revista 7, nós vamos estudar primeira e segunda carta de Pedro, primeira e segunda carta de João e Judas, porque Apocalipse vai ser uma revista única, a de número 8. Então, nós estamos dando início à primeira carta e segunda de Pedro. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de aprender da Tua Palavra. Te pedimos que nessa manhã o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor libere a nossa mente de toda preocupação e distração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém? Então, essa carta, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro e a segunda, elas têm datas aproximadas. Era o período em que o apóstolo Paulo já havia morrido e agora o apóstolo Pedro envia cartas reforçando, demonstrando a sua autoridade apostolar, confirmando tudo aquilo que o apóstolo Paulo já havia falado. A primeira carta de Pedro data ali um pouco antes de 64, mais ou menos, o que os comentaristas dizem, porque a data não é precisa, e a segunda carta próximo a 67. Vamos observar então nessa lição quem é Pedro, o seu chamado e uma visão panorâmica sobre a primeira e segunda carta. E após as outras lições, vocês vão observar temas mais específicos dessas duas cartas. Diz assim então o capítulo 16, no verso 18 do livro de Mateus, um período em que Jesus está vivo. Pedro tem uma experiência importante com Jesus, quando há uma pergunta, e Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E então Simão Pedro, o discípulo Pedro, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta, que foi uma revelação de Deus, é importante para a gente ver quem é Pedro. Por quê? Porque nesse momento em que ele responde essa palavra, também Jesus faz uma declaração. E ele diz no verso 18, eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Naquele momento, Jesus descortina, Jesus mostra quem é Pedro, a sua função, ele é rocha, e faz um trocadilho ali com o seu nome. O nome de Pedro é Simão, e Simão em hebraico vem do radical do verbo ouvir, portanto Simão significa aquele que ouve. Mas quando Jesus faz essa declaração, Jesus não se refere ao nome aquele que ouve, aquele que escuta. Jesus se refere à rocha. E rocha é um trocadilho que Jesus faz porque significa Cefas, também chamado no aramaico pelo nome de Simão. Então Pedro é chamado nessa hora pela palavra pedra, Pedro e pedra. Então Jesus faz um trocadilho. Ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo que ele é o líder, ele vai liderar a igreja primitiva. Então, uma revelação é colocada na frente dos discípulos, e essa declaração ela é respeitada. Quando Jesus falece, depois ascende aos céus, ressuscita, isso é mantido. Portanto, Pedro, esse discípulo, que foi por Jesus mostrado que ele era pedra, que ele era o fundamento, que ele era o líder para a igreja primitiva. Então isso está em Mateus 16, verso 18. O nome Pedro, que tem a sua tradução para pedra, que no latim chegou até nós como Pedro. Esse é o autor da carta. Por falar em autor da carta, ela é um pouco discutida, porque algumas pessoas se espantaram com a qualidade da redação
da carta. E depois, no final da carta, na primeira carta de Pedro, Pedro diz que ele é assessorado, que ele está ali com Silvano. Silvano é Silas, aquele que escreveu o livro de Atos. Então, as pessoas acreditam que quem redigiu a carta que Pedro está enviando seria Silas. Mas essa é uma hipótese e por conta da linguagem, da forma escrita, bem escrita como está, e considerando que Pedro era apenas um pescador. O importante que é o que Pedro nos diz chegou até nós. Isso é importante. Então, a carta de Pedro, ela vem ser escrita no contexto de tribulação, de sofrimento. Então, é muito bom, muito importante a gente observar que o estudo dessa carta, das cartas gerais, que são chamadas cartas universais, também chamadas de cartas católicas, porque a palavra católica significa universal, para todos. Então, não é uma comunidade específica que vai receber a carta de Pedro, mas um grupo de cristãos que estão dispersos. E esses cristãos precisam ser fortalecidos, eles estão em sofrimento por causa do Evangelho. Então, Pedro vai escrever fortalecendo, animando a fé dessas pessoas. O interessante é que aqueles discípulos mais íntimos, que são Pedro, Tiago e João, são eles que vão exatamente ser fundamentais no momento em que a igreja primitiva está sofrendo e precisando de apoio. Eles vão escrever palavras que vão confortar, que vão animar, que vão consolar, mas que vão também doutrinar e vão esclarecer, né, a questão doutrinária nesse período. Importantíssimo para que a doutrina cristã não se perca, não acabe. Então, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, a gente vê que ele está escrevendo para uma igreja que acabou de nascer, que é a igreja cristã, a igreja primitiva, e que está sofrendo desafios. E ele então vai tratar desse cuidado, vai encorajar, mas de uma forma atemporal. Ele vai também dar as diretrizes. Por isso essa carta é tão atualizada. E considerando que a gente está vivendo agora um momento inédito, né, de sofrimento, de perdas, assim como nós estamos vivendo a pandemia aqui, nos impactando, nos impressionando, também essas pessoas estavam vivendo situações assim. Mas a primeira carta de Pedro, ela vem para encorajar, avisando e anunciando que o sofrimento, que a perseguição vai chegar e vai aumentar. Aonde? Na região da Ásia Menor, da Galácia, na região de Bitínia, de Ponto, como a gente está vendo aí no mapa. Então, toda essa região, a região da Turquia, o sofrimento, a perseguição também se aproximava dela. Então, Pedro, já sabendo do que está acontecendo ali em Jerusalém, vendo que as pessoas estão sendo martirizadas, ele se antecipa, ele envia cartas e prepara o coração dessas pessoas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que sabe preparar os corações, sabe confortar, sabe anunciar. Então, a primeira carta de Pedro vem com essa palavra, uma palavra confortadora, inspiradora, esclarecedora. É uma carta de esperança, mas é uma carta que ensina como atravessar o sofrimento. Por isso é que Pedro vai, na sua carta, citar expressões e versículos de que nós somos forasteiros e que a recompensa nossa é muito maior fora desse mundo, ou seja, no reino de Deus, na glória de Deus. Então, Pedro está confortando, consolando, considerando que essa região foi evangelizada por Paulo e Paulo já faleceu. Então, Pedro, com a sua autoridade apostolar, ele vem reforçar e encorajar essas pessoas. Então, o nome de Pedro e o chamado de Pedro, como nós já falamos, agora nós vamos ver a missão de Pedro. Diz assim lá no livro de Lucas 22,
verso 32. É uma conversa de despedida de Jesus, Jesus avisando que vai falecer, preparando o coração. E Pedro, como sempre, muito saído, muito rápido, ele diz: não, Senhor, jamais, em tempo algum. E Jesus, então, rapidamente repreende a Simão e diz para ele que, ao contrário, que ele passaria uma grande provação, mas que Jesus estava orando por ele e que ele deveria, então, prestar atenção. Vamos ver o verso 32. Ele diz assim: mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, Pedro, após a ressurreição de Jesus, ele se arrepende, tem uma conversa com Jesus na praia. Jesus confirma o ministério de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes. E houve ali um acerto. E agora, em que Jesus está já nos céus, porque ele ressuscitou e ascendeu aos céus, agora Pedro está executando, cumprindo esta palavra. Ele disse: e tu, quando te converteres, fortaleça seus irmãos. Ou seja, quando você mudar, fortaleça. Agora Pedro já está podendo confirmar e não voltar atrás, não recuar no sofrimento. Pedro bem sabe que o sofrimento faz a gente se acuar, o medo do sofrimento faz a gente se acuar. Porque foi isso que Pedro fez na cruz. Ele acuou, ele voltou atrás, ele até negou Jesus. Então ele escreve fortalecendo, e ele explica e fala e pontua muito bem a importância da fé. Por quê? Porque agora ele já está convertido, ele já retomou, ele já mudou de posição e ele agora está fortalecendo. Então é muito bom saber que Pedro está cumprindo a sua missão. E o cumprimento da missão de Pedro, ele nos ajuda hoje, ele nos encoraja hoje. Então ele está cumprindo, e a gente vê isso bem claramente na primeira carta, na carta de Pedro. E Pedro exerceu também essa liderança muito claramente entre os discípulos. A gente pode ver isso ali no templo, quando houve o momento do Pentecostes e que Pedro vai ao templo, vai ao Sinédrio, ele faz um grande discurso, vai a Samaria, publicamente Pedro é preso e depois o anjo liberta. Isso é muito claro. E o ministério de Pedro, ele estava mais voltado para os judeus ali, principalmente em Jerusalém. Então a gente pode ver isso em Gálatas 2, onde o próprio apóstolo Paulo vai falar, vai pontuar o ministério específico de Pedro. Então Gálatas 2, verso 7, diz assim: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. A gente sabe que os circuncisos são os judeus e os incircuncisos são os gentios. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que Pedro estava sendo reconhecido como aquele que tem ministério com os judeus e Paulo com os gentios. Então, o próprio apóstolo Paulo confirma a liderança e a ação evangelística de Pedro com os judeus. Pedro é a memória, é a testemunha viva. É isso que o segundo ponto vai dizer. Pedro, a testemunha de Cristo. Se nós lembrarmos bem, os discípulos Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma experiência diferenciada. Eles eram aqueles discípulos que estavam sempre mais próximos de Jesus. Inclusive, lá na transfiguração, eles escutaram claramente, né? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eles estão sempre numa intimidade maior e é de se compreender, como eu já falei, eles redigiriam cartas de conforto e de consolo. Eles redigiriam cartas doutrinárias para a igreja. Então eles são a memória viva do cristianismo e do evangelho.
Isso é importante a gente observar, porque nessa época Jesus teve a preocupação. Isso significa que Jesus conhece todo o nosso percurso e ele já nos preparou conforto e consolo para aquilo que nós vamos passar. Que coisa importante. Mas Pedro é essa testemunha viva. E ele viu também, ele também é uma pessoa que compreende bem não só os judeus no seu ministério, mas ele compreende bem os gentios porque Jesus tratou dele nesse ponto em particular. Você se lembra que lá em Atos 10, quando Pedro estava no terraço, Deus deu então uma visão mostrando os animais e ele achou que era impuro conforme a lei e Deus disse que não chamasse de impuro aquilo que ele chamava de puro. Portanto, o lidar de Pedro com a igreja gentílica, ou seja, a igreja de Cristo, formada por gentios, não poderia ser um problema na vida dele, porque mais tarde Paulo iria falecer, Pedro ficaria vivo e ele deveria confortar e consolar. Então, onde que Jesus tratou desse preconceito, dessa dificuldade que ele tinha com esse contato cultural com os gentios? Jesus tratou com Pedro ali no livro de Atos. Então, esse é o nosso Deus que prepara Pedro como testemunha, mas prepara também na sua essência, prepara no seu interior. Então, a carta de Pedro não é uma carta apenas porque Pedro está dando andamento ao movimento da igreja. Não. Pedro está cumprindo o que Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Pedro está fortalecendo os seus irmãos e Pedro já está tratado no seu interior. Então, quando Deus está tratando a minha vida, a sua vida em alguns pontos, receba bem, porque adiante, isso é muito importante. Você já imaginou se Pedro recusasse ou tivesse dificuldade em superar isso naquele momento em que Jesus estava tratando? Nem Cornélio e seus amigos receberiam a bênção naquele momento, como também até hoje talvez nós estivéssemos mais atrasados, né? Então é importante a gente observar que a obra de Deus prossegue, ela tem momento e tem hora para acontecer e nós devemos estar no passo de Deus, nós devemos estar na mesma sintonia com Jesus. Outra coisa importante que nós podemos observar é a autoridade de Pedro, o modo como ele coloca o início da carta. Ele confirma a sua autoridade, mas ele confirma porque havia uma pressão dos judaizantes, aqueles cristãos que queriam o peso do judaísmo sobre a vida dos gentios, ou seja, queria impor determinadas regras, leis que não são coerentes com o cristianismo, com a liberdade que Cristo nos deu. Então ele começa a sua carta já dizendo isso: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Essa mesma autoridade nós vamos ver no capítulo 5, no verso 1 e 2, quando ele diz: portanto, ele apela para os presbíteros. Essa carta é um apelo aos presbíteros e ele o faz na qualidade de presbíteros como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles a testemunha do sofrimento de Cristo. Então, o próprio apóstolo Pedro reforça nessa carta, tanto no início quanto no final, a sua autoridade. E importantíssimo essa declaração, porque já estava entrando na igreja de Cristo, naquela região que eu falei, da Ásia Menor, uma mistura de judaísmo com cristianismo. Então é importante a gente observar que a palavra de Deus, ela é pura e ela é literal, e Deus deixou homens instruídos como Pedro para esclarecer. E no momento do sofrimento,
a gente tende a estar mais desatinado, estar mais embaraçado, e nessa hora a gente pode errar e misturar os nossos conceitos. Então, como é importante no dia e no momento da tranquilidade, né, no momento da nossa paz, a gente adquirir conhecimentos corretos, mas também é importante no momento e no dia do nosso sofrimento a gente receber palavras de encorajamento, palavras que nos balizem, palavras que nos coloquem de novo na diretriz, palavras que nos façam lembrar dos princípios que Jesus deixou, a segurança e a certeza da vitória. E lembrando que o sofrimento aqui não é uma coisa passageira. O sofrimento aqui, ele termina com morte, sentença de morte, porque a perseguição estava chegando e em Jerusalém já acontecia. Então é importante a gente observar que a palavra de esperança e a palavra de ensino de Pedro, que é essa rocha, que é essa segurança dos conceitos que ele viu no sofrimento de Cristo e que ele aprendeu diretamente com Cristo, faz a diferença. Outro ponto importante da nossa revista é o momento em que o autor aponta a essência da primeira carta. Essa carta se dirige a 3 grupos específicos de pessoas: aos judeus da dispersão, que foram espalhados por essa região, também aos judeus helenistas, aqueles que já tinham perdido o seu princípio, já estavam bem envolvidos com os costumes e com a cultura pagã, e também com os gentios, que já estavam se convertendo. Lembra que Paulo evangelizou aquela região? Pois é. Então, esses 3 grupos de pessoas precisavam ser animadas, fortalecidas para suportar e ser firme até o fim a perseguição que viria, que já estava chegando. Então, a palavra de Pedro, ela fortalece, a palavra de Pedro anima, e a palavra de Pedro está dirigida àqueles que receberam a misericórdia de Deus. Então, a pressão dos judaizantes que estava naquela região não era maior do que a palavra de Deus. E ela nunca será. É só a gente se lembrar aquilo que a gente já estudou na carta de Tiago, né, que tão confortadora, tão consoladora. Assim, Pedro também estava fazendo nesse momento. Então, a carta de Pedro é uma carta prática, é uma carta muito parecida no sentido da essência dela com a carta de Filipenses, de a gente encontrar essa alegria no meio do sofrimento, a alegria de saber que estamos diante de Deus, um Deus que não nos esqueceu, um Deus que nos honra e que tem o reino inteiro preparado para nós, que tem a sua glória, que nos recebe. Então é muito importante a gente perceber que a carta de Pedro, ela fortalece, ela encoraja, ela é esperança para um momento em que a perseguição vai chegar, mas ela é uma carta que aconselha, ela é uma carta que orienta. Portanto, a gente vai ver esse tipo de palavra também nessa carta. O nosso 4º ponto fala da segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, ela é diferente. Ela tem uma data diferente, ela é mais para frente, ali perto do ano 67, mas também ela vai se dirigir a um público diferente. Um público que está ali mais para a Macedônia, e nesse lugar já é mais perto na Europa, né? Já é mais perto de Roma. A perseguição chegou, é uma realidade, e naquele lugar há influências grandes sobre a igreja, ou seja, as heresias são um ponto forte. Há falsos mestres, há perseguição, há morte, e dentre essas heresias, o que se tem ali são pessoas que simplesmente estão falando contra, que Jesus não vai voltar, estão negando a volta de Cristo, estão sendo nada misericordiosos com aqueles que estão sofrendo. Eles são avarentos, são arrogantes,
né? Eles por isso causam uma desunião na igreja, são imorais porque eles não estão se desapegando, né? A imoralidade entre os gregos era grande e o helenismo traz isso, e isso já está entrando na casa de Deus. Portanto, a palavra de Pedro é uma palavra muito firme, faz comparações grosseiras de impacto, né? Para mostrar a gravidade da situação. E a mentalidade também das pessoas da casa de Deus estava sendo influenciada por esses falsos mestres que tinham formações de influência grande filosófica grega, misturado com o cristianismo, e tudo que é mistura traz confusão, assim como a pressão dos judaizantes, que nada mais é do que a influência do judaísmo no cristianismo. Então, como é importante a gente buscar a essência do evangelho, não deixar, né, que filosofias, que religiosidades, que pesos litúrgicos façam diferença na nossa vida, mas que a gente fique na essência do que Cristo ensinou. E por curiosidade, essa influência grega misturada com o cristianismo, ela se chama protognósticos. Caso você leia em algum lugar, agora você já sabe. E o judaísmo misturado com o cristianismo, ele se chama judaizante, a influência dos judaizantes. Então é importante a gente observar que apesar do cristianismo estar sofrendo a perseguição, aquelas pessoas fiéis mantendo a sua palavra, ainda encontrava na casa do Senhor palavras contrárias. Encontrava pouca receptividade. Inclusive, pessoas que estavam em sofrimento não recebiam socorro por causa desse tipo de coisa. E aí a carta de Judas, ela é muito semelhante à segunda carta de Pedro. As duas cartas vão tocar bastante nessa questão da misericórdia, da justiça, né, do favor para com o próximo. Então essa carta ela vai alertar, porque a perseguição já chegou. Ela vem sendo uma carta de alerta, uma carta de advertência, porque a perseguição é uma realidade. E não há dúvidas que essa carta foi escrita por Pedro, porque a forma da escrita e a linguagem é bem diferente da primeira. É bem mais parecida com o pescador. Então, isso não é motivo para a gente justificar, porque Deus fala como quer e onde quer. Mas a harmonia dessa carta, ela é bem harmoniosa com tudo que a gente viu Paulo falando que passou e que sofreu, né? Ou seja, o sofrimento que Paulo passou, agora esse lugar, né, essa região, e está aberta a um grupo de igrejas, a começar ali pela Macedônia, mas isso vai por todas as igrejas em que Paulo disseminou o evangelho. Todas elas estão correndo risco, porque quando a gente mistura, quando a gente não sabe o que é a essência, a gente pode perder. Mas o Espírito Santo, que é provedor, que é ensinador, que é capacitador, capacita Pedro a escrever e alertar com muito vigor sobre essa dificuldade, a presença de falsos mestres trazendo falsas doutrinas. Então, as questões internas vividas pelo povo a quem Pedro se dirige na primeira carta e na segunda carta são intensas, mas na segunda carta, além de terem problemas internos, eles têm problemas externos. A perseguição é uma realidade, pessoas já estão morrendo. Então a nossa lição, ela conclui aqui, mas eu quero dizer que as próximas lições elas vão falar com mais tranquilidade sobre cada item que eu hoje estou explanando para vocês. E eu quero concluir a nossa aula dizendo que a Igreja de Cristo, ela é uma realidade e ela pode ser comprovada não só de uma forma espiritual, testificando no nosso interior, o testemunho interior que o Espírito Santo nos dá dessa verdade, mas como historicamente. A realidade, a verdade dessas cartas, a existência dessas cartas, ela é um documento histórico que prova que realmente, né, essas pessoas conviveram, que esses fatos são reais. Então isso é muito importante.
Mas também é bom a gente lembrar que a lição de hoje valoriza e continua cuidando, a Igreja de Cristo valoriza e continua cuidando da qualidade, da integridade dos relacionamentos internos que acontecem na casa do Senhor, entre os irmãos. Então, ela dá um valor ético e um valor social, assim como a carta de Tiago. Então, você reparou? A carta de Tiago e a carta de Hebreus, que falam mais para um povo específico, que é o povo judeu, ela tem as mesmas tônicas, porque são cartas que estão passando pelo mesmo período, pela mesma turbulência histórica. Então, é importante que você saiba que você vai escutar esse tipo de discurso ali em João, ali em Judas também, na carta de João e na carta de Judas, que é o alvo dessas 13 lições que vem por aí. Quero lembrar que Pedro, quando reforçou e encorajou a igreja, ele se assemelha também com o que Paulo faz ali na carta de Filipenses, né? Ele também alegra uma igreja e mostra a alegria da igreja apesar do sofrimento. E a segunda carta de Paulo, ela se assemelha à igreja de Éfeso, a igreja que está passando por dificuldades. E também você vai ver isso nas próximas lições, em que o valor que é dado no livro de Filipenses é o valor do corpo da igreja. E o valor que é dado em Efésios é o valor do cabeça, Cristo, a essência. A primeira carta e a segunda carta, elas têm na sua essência este valor. Então, que você aproveite bem esse período de estudo. Essa é uma lição introdutória. Eu quero concluir a nossa aula lendo segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso de 1 a 2, onde Pedro está avisando, está focando escatologicamente, falando da volta do Senhor, instruindo, né, combatendo, como eu já disse, aqueles falsos mestres que negavam a volta de Jesus. Ele vai mostrar a essência do alvo, o seu objetivo na redação. Então, esses 2 versículos, eles retratam bem a nossa conclusão. Diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, Paulo está chamando à memória fatos importantes para que eles não se desviem, chamando a mente. E estudar na EBD, estudar a palavra de Deus é exatamente isso, é refrescar a mente de tudo que os profetas, de tudo que as escrituras nos dizem, porque assim como na primeira carta e na segunda carta, nós estamos passando por dificuldades. E como na segunda carta nós estamos vivendo uma realidade, né? A quantidade de mortos que a pandemia faz, a violência da cidade, tantas coisas que nos assolam a casa do Senhor. Eu quero te dizer que Pedro se importou em dar valor à escatologia, porque a escatologia ela é esperança. E é com essa palavra de esperança é que nós vamos orar e vamos agradecer. Que você tenha um dia agradável, mas que você reflita, como Pedro diz, que a sua mente esteja escrita e refrescada a palavra de esperança nos dias de sofrimento. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é Deus verdadeiro. O Senhor preparou essas lições exatamente nesse tempo para nós. Nós não saberíamos que viria uma pandemia e tanto sofrimento, mas o Senhor sabia. Estudar as cartas de Pedro nessa hora fazem diferença, estudar as cartas gerais que são para nós. E eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor venha confortando, consolando, inclusive os corações enlutados, os corações que estão abalados. Senhor,
porque o Senhor é Deus que nos mostrou que a sua glória, que a sua vinda, ela é real. O Senhor nos mostrou o seu grande amor por nós. O Senhor nos fez sacerdócio santo. E o Senhor é Deus que não só nos acolhe nessa terra, mas o Senhor nos recebe em glória, na tua glória, através do nome de Jesus. É por esse nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.